Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, que conosco aqui celebram a Eucaristia como equipe de liturgia, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pela rede social nesse domingo, que é o 19º domingo do tempo comum da liturgia da Igreja. A liturgia desse dia aborda o tema da fé em Jesus Cristo e da importância que tem no dia a dia da nossa vida de discípulos. Nós acompanhamos na leitura do Evangelho que Jesus, após ter multiplicado os pães, deixa tanto o grupo dos discípulos como as multidões com um coração bastante entusiasmados, pois este povo começa a ver as maravilhas que Jesus está realizando. Jesus manda os discípulos ir à frente, de barca, atravessando o mar. Jesus despede as multidões e Jesus se retira para o alto do monte para rezar. Jesus costumava fazer isso. Para nós, discípulos de Jesus Cristo, precisamos muitas vezes ter momentos em que nós nos retiramos da correria do dia a dia para um colóquio pessoal com o Pai do céu. Precisamos sair da correria para rezar. A barca se engrava em direção da outra margem, já distante da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Este episódio, que nos é narrado pelo evangelista Mateus, é, na verdade, uma belíssima catequese que o evangelista dá para os cristãos do primeiro século, mas que é uma catequese que toca muito bem o coração dos cristãos de todos os tempos. Toca o coração de todos nós, cristãos desse tempo. Mateus tem diante dele uma comunidade cristã que começa a enfrentar perseguições. E a perseguição é uma grande adversidade. A perseguição pode gerar desistências, pode começar a gerar um período também de tibieza, isto é, uma falta de ardor, um desânimo na vida da fé. As pessoas começam a ficar apáticas diante da fé em Jesus Cristo. E será que nós não vivemos isso hoje também? Diríamos assim, numa linguagem mais atual, será que não estamos vivendo, em parte, um cristianismo um pouco enfraquecido? Um cristianismo light? O enfraquecimento na vivência da fé? O evangelista Mateus, como pastor que se preocupa com a comunidade que tem diante dele, ou seja, daqueles que lhe foram confiados, como verdadeiro pai, ele não simplesmente conta a vida de Jesus, mas apresenta um itinerário para essa comunidade que está passando por momentos difíceis, para aprofundar o chamado à missão. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que no momento difícil, no momento de crise, não é um momento apenas de se ficar em lamúrias, em lamentações. Um cristão, diante do momento de crise, é um momento de buscar as raízes que o sustentam na vida de fé. E buscar alternativas, buscar soluções. Então nós podemos ver que esta catequese que o evangelista Mateus nos deixa hoje é um texto missionário. Vejamos alguns elementos que temos no texto do evangelho, que são muito representativos. A barca. A barca sempre foi entendida como a igreja, a comunidade de fé, os cristãos. Uma barca é sinal de esperança.
que nos aponta para o futuro, a outra margem. A barca é um meio, a barca não é um fim, mas é realidade frágil se a entendemos apenas como um meio de ir de um lugar ao outro e conduzida por homens. As margens, uma é ponto de partida, a outra é ponto de chegada. A igreja, nós bem sabemos, retomando nossa catequese lá de primeira Eucaristia, nossa catequese de Crisma, a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Querida e amada por Cristo, fundada sobre o alicerce dos apóstolos. Ela é divina por graça de seu fundador, mas ela também é humana e por uma razão óbvia. O alicerce são os apóstolos, homens com suas fragilidades, mas homens repletos de dons, de carismas. E a igreja então é lançada ao mar do mundo, da vida, levando o anúncio da salvação. E que anúncio é esse? Cristo Jesus. A missão da igreja é anunciar Jesus Cristo. Levar para o mundo a segurança para a humanidade. E a segurança é Cristo. Mostrando o rumo certo para a vida do ser humano, que é Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. O mar é o mundo ou o próprio viver humano, que segue de uma margem para a outra, do aqui para a eternidade, para a vida eterna. Nós ouvimos no Evangelho as ondas, o vento contrário, as adversidades e as oposições que a vida apresenta e as consequências das nossas escolhas. E até por que não dizer dos nossos próprios pecados. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ao andar sobre a água, demonstra o seu senhorio sobre o mundo e sobre a vida. É a presença de nosso Senhor no mundo, é a presença de Cristo Jesus na vida das pessoas, é a presença de Cristo na nossa vida. De outra parte, na barca estão os discípulos, capitaneados por Pedro. Pedro é o capitão. E no episódio representa um papel independente. Ele conhece aquele mar, porque ali ele pescava, ali ele foi chamado por Jesus para o seguimento. Pedro representa o ser humano que vai adiante e afunda, e fraqueja na fé diante das situações difíceis da vida. Há uma diferença, meus irmãos e minhas irmãs, em querer ir até Jesus sem a barca. Afunda-se. Uma fé cristã que abre mão da igreja, da comunidade, ou seja, uma fé cristã que abdica da comunidade, não se sustenta. A fé cristã é na sua essência comunitária, pois Cristo, ao chamar, chama o ser humano para viver o caminho do discipulado, e este caminho é um caminho de ser igreja, para viver como comunidade dos seguidores de Jesus. E esta comunidade, dentro da barca, lá no fim do texto do Evangelho, vai professar a sua fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está um grande ensino que o evangelista Mateus quer dar aos cristãos cansados, desanimados, apáticos, duvidosos, tíbios na fé.
falando diretamente para ti, meu irmão e minha irmã. Talvez tu tenhas pensado em pular da barca, ou até mesmo caminhar sobre as águas confiando somente nas tuas próprias forças. E aí eu te pergunto, tens afundado muito? Ou talvez hoje tu tenhas chegado à conclusão que tu já abandonaste a barca. Está na hora de deixar que Jesus te pegue pela mão e te puxe de volta. Porque quanto mais tu fores afundando, muitos monstros tu haverás de encontrar no fundo do mar. E esses monstros devoram. Por isso é preciso dizer: Jesus, salva-me. E o Senhor nos puxa para dentro da barca. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que no dia do nosso batismo, quando fomos levados por nossos pais e nossos padrinhos, levados à pia batismal, foi perguntado aos nossos pais e nossos padrinhos que nos levaram à pia batismal porque nos amavam e nos amam: quereis que esta criança seja batizada na fé da igreja? Ou talvez tu já foste batizado como adulto e foi perguntado para ti: tu queres ser batizado na fé da igreja? Ou seja, não é numa fé qualquer, é na fé da igreja, a igreja que professa a fé, a comunidade cristã que professa a fé em Jesus Cristo. Ou seja, o querer é um ato da vontade que se realiza pela adesão inteligível de todo ser a Jesus Cristo. Ser batizado significa ser mergulhado. A fé da igreja, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É aceitar esta verdade, é aderir à pessoa de Jesus Cristo e a tudo que Ele ensinou e dizer não a tudo aquilo que não é de Jesus Cristo. Dizer não a tudo aquilo que não é da comunidade de Jesus Cristo, que é a igreja. Certo dia, uma pessoa me dizia assim: padre, como é linda a igreja auxiliadora. E eu disse: de fato, esse prédio é belíssimo. Belíssimo. Mas esse prédio representa ou reflete a beleza das pessoas que aqui vêm para rezar, que aqui vêm para celebrar. Como todos os prédios, os templos, refletem a comunidade que lá participa. Nós somos, meus irmãos, a comunidade linda que, como uma barca, singra o mar da vida, que enfrenta ondas, que enfrenta ventos, composta de pessoas que são pecadoras, que são santas, de pessoas que se esforçam para ser um sinal de Deus no mundo. E isto é graça de Deus. A beleza de uma comunidade cristã, a beleza de uma paróquia, está na vida de fé dos seus participantes. Nunca tentemos, meus irmãos e minhas irmãs, ser um cristão avulso ou do jeito que pensamos que é ser cristão. Abdicando da comunidade, pois abdicar da comunidade é trair a fé em Jesus Cristo. A fé cristã sem a comunidade é uma fé atrofiada. As comunidades cristãs, ou seja, as nossas paróquias, vivem suas dificuldades. Sim, vivem. Nós vamos encontrar dentro de uma comunidade discussões, discórdias, pensamentos opostos entre os seus participantes, grupos que parecem fechados e nem poderia ser diferente, porque são formados por pessoas humanas. Mas também nós vamos encontrar belíssimos trabalhos de caridade, de inclusão social,
de reconciliação entre as pessoas e reconciliação com Deus. Liturgias bem celebradas, de cuidado com a educação das crianças, dos jovens, adultos, dos idosos, de atendimento aos doentes, de atendimento às pessoas de rua, de catequese, de iniciação à vida cristã, de pessoas que partilham o seu dízimo porque acreditam na comunidade e acreditam na missão evangelizadora. Não existe comunidade cristã perfeita. Por isso é preciso renovar a fé e repetir o que está no fim do Evangelho de hoje. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É centrados em Jesus Cristo que nós chegamos à perfeição. Precisamos sim, meus irmãos e minhas irmãs, de uma verdadeira conversão pastoral, isto é, uma mudança na forma de agirmos como igreja, como comunidade, pois somos chamados hoje a promover para que as pessoas na comunidade cristã se tornem cada vez mais promotoras do encontro com Jesus Cristo. Se hoje estamos com as portas fechadas, amanhã as portas estarão abertas. E a comunidade deve ser propulsora do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos distantes da margem, sim. Numa travessia sem volta, a barca segue, a barca está seguindo. O nosso destino é a outra margem, é a eternidade, o céu. E nós queremos disso, pois somos cristãos. Cristo nos acompanha. Nós não estamos sozinhos. Com Jesus, as tempestades podem virar calmaria. Não permitamos que as ondas e os ventos contrários nos façam afundar. Sejamos comunidade, sejamos igreja, sejamos católicos no sentido pleno do que significa ser católico. O Evangelho deve ser levado para todos. Sejamos homens e mulheres de verdadeira fé em Jesus Cristo, que remamos juntos com Ele, nessa mesma barca, rumo à vida eterna.